Rádio Marginal, a rádio sem filtro. E tamo de volta, tropinha. Vamos que vamos. Voltamos dos comerciais. Estamos aqui com o Caim MC novamente falando sobre Plano de Pilatos. Boa noite pra geral. Caim, antes da gente começar aqui com essa pauta, queria que você falasse um pouquinho sobre a educação física. Você estava aqui, você viu a gente falando sobre educação, mostrando o lance do caderno, viu esse primeiro bloco todo e queria uma informação técnica. Estamos aqui com um profissional da educação física, tá ligado? Vamos lá, mano. Cara, então, a relação de tudo isso que vocês falaram, né? O lance da falta de investimento em educação e aí trazendo o recorte da educação física, pegando principalmente o exemplo do que aconteceu lá em Ipiabas, né? Você tem um avião ali que chega, né? E cai de paraquedas na parada e aí toma o lugar, né? Porque, tipo, como já diz a física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então alguma coisa teve que sair do espaço ali para o avião chegar. E no caso foi quadra e pedaço de praça e tal. Então o que isso vai significar, né, na ponta? Porque uma quadra poliesportiva, ela não é apenas um lugar dentro do município para a gente chegar num momento qualquer e bater uma bolinha. Isso também faz parte desse espaço físico, mas é um lugar que você pode utilizar para uma série de planejamentos e projetos que vão atingir desde a terceira idade à primeira idade, e que acontecem em alguns lugares até, projetos da terceira idade, se eu não me engano no Maracanã costumava ter, e aí é onde entra a educação física, né? Porque a educação física ela ainda é muito vista dentro das escolas quase como um momento de lazer, né? Um momento que o professor chega, vai levar a galera para a quadra e fazer qualquer coisa. E sendo que a educação física, ela tem todo, como todas as matérias do ensino, ela tem todo um planejamento ali pré-estabelecido e uma sequência a ser seguida, desde do ensino infantil até chegar lá no ensino médio. Você tem toda uma sequência em cadeia que vai ser elaborada para atender justamente as necessidades de cada idade, porque em cada idade e momento de maturação a gente tem um jeito de tratar determinado assunto. Então você pode estar trabalhando, sei lá, coordenação motora fina numa determinada idade de um jeito e tratar esse mesmo assunto, só que numa outra idade de uma outra maneira. Então quando a parada segue em cadeia, você tem um trabalho feito com maior excelência. O que isso vai resultar no final, né? Porque não é uma coisa que fica perdida. Quando você tem uma pessoa que está sendo dentro do campo da educação pública ali, que a educação física está sendo aplicada de maneira eficiente, você vai ter um cidadão lá na frente formado com muito mais clareza e muito mais discernimento. Parece uma coisa muito distante, mas no fim não é. Tanto quanto ao próprio corpo, que o desenvolvimento dele vai acontecer. Então você vai ter um cidadão com melhores noções, desde noções espaciais para lidar com, sei lá, a dinâmica do trânsito, por exemplo, quanto com noções menores no sentido de mais íntimas ali. Um exemplo clássico que a gente tem, que revela uma questão até social, que isso esbarra na educação física 100%, é quando a gente ouve questões como, por exemplo, que a gente tem no nosso senso comum, de falar que as meninas, as mulheres, têm mais dificuldade de saber esquerda ou direita ou coisas do tipo. E as pessoas ligam isso rapidamente a uma questão de gênero, quando na real é uma questão de desenvolvimento. É muito comum você ver nas aulas de educação física ainda hoje, óbvio que não todas, mas é uma coisa que está ainda muito presente, os meninos indo jogar a bola ali na quadra, fazer um futsal, e as meninas muitas vezes ficarem escanteadas para, ainda mais hoje com o celular, tipo, ficar numa arquibancada, ficar ali só olhando e não participando ativamente a todo momento. Existe, infelizmente, essa segmentação. Isso resulta lá na frente porque a pessoa não passou por todo o desenvolvimento que é proposto ali dentro
do que está no planejamento da educação, a menina não vai ter aquela noção lá na frente da esquerda e da direita, um exemplo bem pequeno. E aí a gente vai fazer uma ligação nisso como se fosse uma questão de gênero, quando na verdade é um problema muito simples de se resolver, que está ligado a um investimento de política pública e uma estruturação melhor, de dar uma base melhor, tanto para o profissional de educação física, não é uma culpa do profissional de educação física lá dentro da sala de aula, da quadra, é uma questão muitas vezes até de estrutura e de oportunidade, e também, como você estava falando antes, a noção dos responsáveis quanto ao que o filho dele tem que fazer dentro da escola. Porque muitas vezes fica sendo representado o colégio como um lugar de colocar a criança e, independente do que ela for fazer lá, se ela tiver naquele período de tempo lá, eu consigo desenrolar minhas outras paradas aqui nesse tempo de espaço ali, nesse meio período, para ir trabalhar, para fazer minhas coisas e tal, e não consigo me envolver. E aí também não é sobre culpabilizar o responsável na ponta, mas há uma necessidade de entender a sua responsabilidade, seu papel dentro dessa dinâmica toda e dessa função. Então, perder aquele espaço lá em Ipiabas da quadra é perder a oportunidade de ter logo um lugar para fomentar políticas públicas que vão envolver a população dali mesmo. Então, as crianças dali, mas não só as crianças. E aí é muito fácil depois você pegar e falar que não tem um projeto X, projeto Y ou Z, porque não tem uma quadra ali, não tem o espaço para fazer. Quando na real a gente já tinha o espaço, só que esse espaço foi tirado e aí entra naquele velho ciclo, né, de sucatear aquilo que é público, para depois vir com a solução do privatizar, como se fosse resolver, e aí depois você só tem um serviço que a gente ainda continua pagando, mas está muito porco ainda, só que aí não tem para onde recorrer dentro da política pública, dentro do serviço público, né? Rancou bosta. Só isso que eu tenho pra falar, tá ligado? E dentro disso, mano, mais uma coisinha que tá relacionada, que além de você ser um profissional de educação física, essa questão com os esportistas, a cultura e a educação, que eu e Pedro datamos aqui, eu gostaria desse seu feeling. Cara, é muito comum em ano, por exemplo, de Olimpíada, você vai encontrar quando chegar a Olimpíada, e aí você vai encontrar às vezes um cara que é, sei lá, do atletismo. O próprio Alessandro Elson, que é bom, vou trazer até para falar que ele que carregou a tocha. Exatamente. Você vai encontrar o atleta ali que começa a se destacar, por exemplo. E aí vai ter uma matéria, sei lá, no Globo Esporte da vida, mostrando o quanto é difícil para o cara chegar aqui. Aí eles vão fazer toda uma matéria glamorizando, falando: olha só esse cara, ele não tinha onde treinar, mas ficou correndo em volta dos quarteirões ali do bairro dele, dando os pulos dele. Aí ele fez a vaquinha na cidade dele para conseguir a passagem, para conseguir ir para a Olimpíada, para disputar a Olimpíada, e tá conseguindo ir bem pra caramba. E a gente fica emocionado, porque é de se emocionar mesmo, de você ver uma pessoa que não tem oportunidade em lugar nenhum conseguir, ainda assim num suor sinistro, chegar lá e disputar e ganhar e trazer medalha. Só que aí a gente só fica emocionado, feliz pela pessoa, e não reflete o que está por trás disso, que é a falta de investimento em política pública. A gente tem uma série de atletas aí que não tem, tipo assim, o cara não tem uma pista para correr. Usando esse exemplo do atletismo mesmo, tipo assim, não é de arrancar materiais e milhões de coisas para o cara ter uma puta estrutura. Não, ele precisa de um espaço e de uma série de outros investimentos, não é hiper simples também, mas também não é super complexo a ponto de não dar para fazer ao longo desses anos todos aí que a gente fica vendo. É sempre a mesma coisa, parece uma novela mesmo. Chega a Olimpíada, aí aparece um cara que você nunca ouviu falar se destacando numa modalidade. Aí vai ter uma matéria contando a história triste dele, de que ele não teve estrutura aqui, estrutura ali, estrutura acolá, mas conseguiu fazer aqui, fazer ali, conseguiu uma vaquinha e conseguiu chegar lá. Quando, na real, o que tinha que ter acontecido era ele ter as condições básicas e mínimas para estar se qualificando e treinando para chegar lá. E aí o cara ainda tem que correr atrás de passagem. Tipo assim, o cara tem toda a capacidade do mundo, está se provando ali, consegue ir num campeonato que vai acontecendo antes, uma coisa regional ou até nacional, estadual, mas o cara precisa recorrer à vaquinha para ele poder comprar uma passagem e chegar lá e competir.
Aí depois ele volta com a medalha de ouro, aí vem um presidente querer receber ele bonitão e pegar e homenagear, e aí o cara virou o Deus. Mas vai acabar a Olimpíada, na semana seguinte ele vai continuar sem ter a pista para correr, vai continuar sem ter material, vai continuar sem ter passagem, tendo que ralar pra caralho para conseguir uma parada. E aí a gente não valoriza isso. E aí quando a gente dentro lá da escola e da educação não tem a valorização e dessas visões e não tem a experiência desses outros esportes também, porque se você pensar no escopo do esporte olímpico, a gente dentro da escola não tem isso bem atendido. Vira e mexe você encontra um professor ou outro que consegue se organizar, se desdobrar, tirar do bolso dele alguns materiais para apresentar esportes novos para os alunos dele. E a gente fica com as crianças não tendo a noção da importância dessa parada. Fica parecendo sempre uma grande exceção, uma parada para quem tem privilégio e não um direito básico, que é uma conversa que a gente sempre volta a bater na tecla aqui. E aí você vai ter essa situação que é, tipo assim, é ridículo. Você tem essa conta lá no final de ver o atleta ali, como eu dei o exemplo, só que isso está lá na base, de você não ter essa fomentação nas escolas. Você não tem as pessoas conhecendo os atletas do próprio país, você não tem as estruturas ali da escola dando base e incentivando o próprio professor a chegar com o projeto dele e poder dar aula do jeito que ele gostaria de dar, modificando as coisas e se adaptando à realidade daquela escola, porque em cada bairro, em cada lugar, em cada cidade, você vai ter uma realidade diferente, então não tem como você aplicar uma mesma aula idêntica em lugares diferentes, você precisa fazer essa adaptação de linguagem para que a comunicação seja efetiva, e aí no fim você fica só com ruídos, né? Como se tivesse uma televisão toda chuviscada e às vezes você consegue ver uma sombra ou outra ali dentro daquela coisa, porque o professor lá na ponta está se esforçando e se desdobrando e ficando doente e entrando em burnout e daqui a pouco ele não consegue nem mais trabalhar, mas aí você puxa uma outra pessoa porque o desemprego está lá em cima, então está todo mundo precisando trabalhar e aí você consegue fazer essa substituição sem questionamento, sem crítica, sem nada. E essa questão dos esportes olímpicos, para a gente entender um esporte, para ele se tornar esporte olímpico, que às vezes surge esse questionamento. Esse esporte aqui é tão popular aqui no nosso país, mas ele não entra para a modalidade de Olimpíada. É porque para um esporte estar na Olimpíada, ele precisa também ele tem alguns critérios, mas dentre esses critérios está a questão da popularização dele. Então, tipo assim, o futebol, ele é um esporte hiper popular também. Então, ele consegue arrastar muita gente dentro daquela modalidade. Então, se um esporte está lá na Olimpíada já como atletismo, não é à toa. Só que como que a gente na escola passa todos os anos do nosso ensino e a gente às vezes só vai ter o contato com o atletismo se a gente der a sorte de cair numa turma que tem um professor que está com aquela visão mais ampla de perspectiva e se esforça para trazer a parada para apresentar para a gente. Como é que a gente pode passar batido por tantos esportes aí que são considerados olímpicos? Logo, se eles são considerados olímpicos, eles são super populares e a gente passa anos e anos letivos sem ter o conhecimento daquilo. Isso faz com que, quando eu me torno cidadão lá na frente, que sou um cidadão votante, maior de idade, etc. e tal, eu não me atento a questionar essas coisas, porque isso não foi fomentado e alimentado em mim lá na base, desde o meu ensino fundamental e tal. Mano, tá sem palavras aqui, tá ligado? Então o professor sempre se fudendo, tá ligado? E tipo assim, o culpado não é o professor, tá ligado? Então eu acho que aquilo que a gente tava falando antes, tá ligado? Vocês, pais, que têm os alunos nas escolas, seus filhos nas escolas, precisam estar atentos a todo esse desenvolvimento e estar do lado do professor para a gente estar buscando recursos e melhoria dentro da escola pública do ensino do filho. É super importante que os pais, que seus filhos consomem o serviço da escola pública, estejam atentos e estejam juntos nessa briga com o professor, com a diretoria da escola, com todo mundo, para que a gente consiga recursos e consiga estar avançando aí, tanto para o salário do professor, num contexto geral, né? Para a escola, para recursos, para professor, para o aluno e nós chegar num estágio maior. Caim,
Esculachou, mano. É isso. E vamos pra Plano de Pilatos. Plano de Pilatos. Que é a pauta, tá ligado? A pauta é: Florianópolis aprova internação forçada em pessoas em situação de rua. E aí, Caim, antes da gente ir direto pra pauta, o que acontece? Como é que tá essa semana aí do Plano de Pilatos? Fala um pouquinho pra gente aí como é que foi esse lançamento, como é que foi o tato aí da galera que recebeu esse conteúdo aí. Bom, tá fazendo uma semana, né, de lançamento da Plano de Pilatos, nosso mais novo rap, e fiquei muito feliz porque as pessoas que foram conferir o som se atentaram bastante à proposta, e eu estou me esforçando para fazer essa ponte de comunicação, porque a ideia desse som é justamente convidar as pessoas a fazer essas reflexões mesmo que a gente está fazendo, de entender do micro ao macro a dinâmica política e como isso afeta a gente, né? Então é refletir, por exemplo, na sua rotina, no mínimo ali mesmo. Acordei e tenho que trabalhar, então acordei e vou tomar meu banho. Aí você vai ligar o chuveiro, não tem água. Aí, tipo assim, por que não tem água aqui? Aí eu vou lá, me esforço, sei que eu tenho um familiar que mora no outro bairro, ele consegue me fortalecer. Aí eu corro, consigo chegar lá, tomei meu banho. Então, tipo assim, resolvi esse problema aqui, que não era para existir, mas resolvi. Vou pro trabalho agora, já estou meio atrasado. Aí não tem ônibus. Aí eu vou fazer como? Aí eu tenho que me desdobrar, sei lá, sair ou andando a pé, ou chamar um Uber, pagar um táxi, uma parada do tipo, para conseguir só isso aí, para eu chegar 8 horas, 9 horas da manhã no meu trabalho. Então só nesse período que você acordou até chegar lá, você já está enfrentando uns 2, 3, 4 problemas, que são problemas de ausência de política, de falta, de corrupção na prática, né? E aí esse som, a ideia é chamar a gente para refletir e buscar entender, né? Por que isso está acontecendo, por conta de quem e qual é o meu papel enquanto cidadão para estar fazendo essas coisas acontecerem ou não. Então é refletir sobre toda a dinâmica ali micro, também a macro, e dentro de Plano de Pilatos a gente fez a escolha do visual, né, da parte visual, sendo a gente puxou e criou um personagem que é uma pessoa que está em situação de rua, e de todos os problemas que a gente quer tratar ali, a gente escolheu evidenciar essa questão da pessoa em situação de rua no destaque ali, porque, querendo ou não, para mim, quando eu vou refletir sobre essas questões políticas, uma das coisas que mais me dói é perceber que, enquanto sociedade, a gente produz constantemente milhares e milhares de pessoas que estão nessa situação, numa sobrevida hiper desumana, que é a pessoa que não tem moradia, entre outros direitos, entre outros vários direitos, e aí refletir, né, no macro o porquê daquela questão, e no micro também qual que é a minha contribuição para aquilo, o que eu posso fazer, o que eu deixo de fazer, o quanto eu olho e enxergo aquelas pessoas, o quanto eu deixo de humanizar aquela pessoa, não. E tem sido bom esse lançamento, né, desse som, pelos feedbacks que tem rolado. Hoje eu comecei a responder algumas perguntas através de vídeo, então postei um vídeo hoje no meu Instagram falando até sobre a questão, a primeira pergunta que eu fui responder era sobre a questão da explanação do uso de droga ali na parte visual, e aí eu fiz um vídeo falando um pouco sobre aquilo, e estamos caminhando, tentando puxar mais gente para esse debate, e é isso. Então, Caim, e aí dentro disso, cara, olha, logo nessa semana, olha o que foi desenvolvido lá, né, cara? De Florianópolis lá, essa internação forçada foi aprovada pela... Sim. Olha só que loucura, hein, cara? É muito triste, e mais triste ainda é perceber que, apesar de a gente estar falando de uma notícia lá de Florianópolis, a chance disso chegar e se expandir pelo país é gigantesca. Justamente porque nesse assunto, a gente, enquanto população, tende a fechar muito o olho para isso, né? A gente quer soluções rápidas, né? Então, pode para uma boa parte da população, pode parecer uma coisa muito vantajosa pegar as pessoas e transferir para o município de origem ou fazer uma internação compulsória, principalmente se você não tem uma pessoa na sua família que vai passar por esses problemas, aí que a coisa fica mais distante ainda, porque constantemente a gente é alimentado a não enxergar essas pessoas na rua como pessoas, a não olhar para elas como se fosse um espelho que você está vendo um reflexo de si. E aí fica mais fácil, porque você desumaniza, e aí não é um problema de um
compatriota meu, de um irmão meu. É uma parada ali, é um problema, se torna sempre um problema. Aquilo ali é um problema, não é uma pessoa. E aí a coisa a parada perde a complexidade, se torna uma coisa rasa a princípio, e coisas rasas têm soluções fáceis. Então quando vem um político e fala que a solução é botar toda essa galera num busão e levar para outro lugar, você fala show, porque aí quando eu sair de casa não vai ter ninguém me abordando, vou passar pela praça, não vou estar vendo aquelas pessoas ali, não vou estar me obrigando a fingir que não estou vendo aquelas pessoas ali. Isso é muito triste, principalmente porque a gente vem de uma luta gigantesca justamente contra a existência de manicômios e contra o estilo de tratamento que era dado dentro de manicômios, se é que aquilo pode ser chamado de tratamento. Acredito que possa ter existido alguns lugares que tentaram trabalhar com uma certa seriedade ali sim, e humanizando as pessoas, mas infelizmente os relatos que a gente tem e de maioria não são desse tipo, né? São tratamentos extremamente violentos desde a violência física, a violência psicológica, e não dá para trabalhar em cima das exceções, a gente trabalha em cima da maioria que se torna a regra. Então a gente tem passado ao longo dos últimos anos e décadas numa luta para acabar com os manicômios e tem acabado, e aí agora a gente está vindo com um outro movimento praticamente implorando para que aquilo volte. E infelizmente isso acontece porque não adianta você acabar com o manicômio e não vir com a população, puxando a população para entender o que aquilo significa. Porque no fim fica para a população assim, os caras acabaram com o manicômio, soltaram todo mundo e vai ficar todo mundo aí vagando na rua, o que vai acontecer? Porque algumas pessoas vão ter familiares para retornar para a família ali e tal. Algumas pessoas já não têm mais esse vínculo, ou não vai ter o familiar existindo mesmo, ou então a pessoa passou tantos anos dentro dessas instituições que ela até tem, sei lá, um tio, um avô, um parente, mas ela não criou vínculo familiar com aquela pessoa. Aquela pessoa que tem uma relação consanguínea não tem uma relação afetiva. Então, não tem como falar que essa pessoa é família para o paciente. É mais um estranho. Então, ela não vai conseguir se adaptar àquela casa daquela pessoa só porque ela tem uma relação sanguínea, já que uma relação não foi construída, né? Então, não conscientizar a população, não chamar a população para fazer parte, não é uma coisa vertical de vir e sentar a população e ensinar isso, isso e isso. Não, é chamar a população para trocar ideia, porque todo mundo tem ideia para ser trocado, todo mundo tem uma visão, um posicionamento, e a partir desse debate público que a gente conseguiria construir alguma visão mais madura sobre o que é ter uma pessoa em situação de rua e a necessidade de acabar com instituições como eram os manicômios. E aí quando você só acaba e não traz a população para essa discussão, você cria esse problema, porque aí sim se torna um problema. Você tem uma visão da população vendo essa outra parte da população que está na rua somente como um problema, sem buscar entender a questão, e aí a pessoa começa, ao longo dos anos, a começar a pedir, eu quero que o manicômio volte, porque eu via muito menos pessoa na rua, então eu quero que essa parada volte, porque aí a minha rotina vai ficar mais facilitada. Às vezes a pessoa até acredita genuinamente que aquilo ali funcionava como algum tipo de tratamento, justamente porque ela nunca foi aproximada da discussão a entender aquilo ali, né? E aí a gente vai vivendo a gente cai nesse ciclo, né? De, acabou o manicômio aqui, mas passa-se poucos anos e a população mesmo está pedindo pela volta de um manicômio, por exemplo. E é justamente esse paralelo que eu tento trazer na letra da Plano de Pilatos. Fazer essa metáfora com o Pôncio Pilatos lá da Bíblia é justamente traçar esse paralelo com os tempos atuais do líder ali que vai lavar as mãos, porque ele não precisa lá na ponta assumir uma responsa e botar um alvo em si. É toda uma falta de políticas menores que vai acontecendo ao longo de um tempo que fomenta uma ideia dentro do senso comum da população que faz com que a própria população escolha situações que prejudicam ela mesma. E aí o líder pode vir e falar assim, então eu estou indo aqui junto com o que a galera está querendo, ele só dá uma canetada final e no final ele lava as mãos. Dentro disso, mano, a gente tem o Holocausto Brasileiro, que foi uma das tragédias sinistras que a gente teve nos manicômios. Inclusive, quem fez as denúncias foram enfermeiros e tem um outro nome, né? Quando assistentes
dentro dos manicômios que fizeram essas denúncias, entendeu? De tudo que estava acontecendo. E a maioria das pessoas que eram internadas nesses manicômios eram pessoas em situação de rua. Sim. Tá ligado? E aí tinham gays, pretos, a maioria, porque é a gente que tá na rua, tá ligado? Por conta da nossa história. E aí é o que você falou, estamos retornando por uma coisa que foi acabada, que aconteceu uma tragédia, onde que faziam experiências com pessoas dentro do manicômio, choque, entende? Uma série de barbaridades. Teve casos de estupros de mulheres, morou? E é um bagulho que é muito interno, ninguém tem acesso. Sim. É um bagulho de restrito acesso. E aí você vê como que isso está tudo interligado, por conta que, tipo assim, eu vejo muito isso. Você é um cara que, porra, tem muita propriedade para falar, porque você ainda está dentro do abrigo ainda. Então você vê uma outra situação acontecendo de famílias desestruturadas que afetam crianças. Morou? Então você já está dentro de um caso onde que já se começa a acontecer. E aí, mano, dentro disso, a gente tem agora a questão da privatização dos presídios e a volta do manicômio. Então a gente, entende? Tem uma série de coisas acontecendo em sequência, ou premeditados a acontecer em sequência. Os dominó caindo. Que tipo assim, mano, entende? A gente tem uma série de população de rua que aumentou pra caralho por conta desse sistema bruto que a gente vive. Veio a pandemia, Intensificou isso. A saúde mental, o século da depressão é o nosso. E aí, cara, você tem os caras querendo privatizar a cadeia e gerar escravos novamente, que é o que vai acontecer, porque os caras vão querer gerar lucro com aquelas pessoas e aquelas pessoas estão lá, vão trabalhar. Então você tem uma internação forçada agora para Jamaica, como já aceita, já foi aprovado em Florianópolis isso. E aí, tipo assim, entende como é que tudo tá interligado, como é que os caras querem, tá ligado? Gerar isso de novo e gerar lucro com isso, né, mano? No fim, o lucro tá sempre tá aqui. O lucro tá sempre assombrando, né, a parada, porque querendo ou não é a finalidade de tudo. Principalmente quando você fala sobre privatizar alguma coisa. Quando algo se torna privado, existe uma empresa que vai visar o lucro ali no final, porque senão ela nem se sustenta. Então é muito... tipo assim, é um alerta vermelho gigantesco você pensar em uma cadeia sendo uma empresa privada. Tipo, pô, se o interesse primeiro que refletir sobre o que seria uma prisão, né? A gente tem muito uma noção só punitivista mesmo, em que o criminoso ele tem que ser jogado na cadeia, a gente nunca pensa quando ele vai sair, porque uma hora ele vai sair. No Brasil a gente nem tem prisão perpétua, por exemplo. Então a gente não pensa e reflete sobre a ressocialização dessas pessoas de maneira eficiente. E aí, tipo assim, se eu tenho uma instituição que a função dela é corrigir um erro social daquele indivíduo ali e trabalhar a ressocialização dele, qual que é o lucro que se tira disso? Não existe finalidade lucrativa em cima disso, a não ser que você considere a ressocialização como um lucro. Mas a gente está falando de um campo até mais filosófico. Tratando da parada literal do que é lucrar de grana, de capital, é muito perigoso você pensar que uma empresa que precisa lucrar vai ser responsável por um presídio. Quais vão ser a maneira dela lucrar, tá ligado? É colocar a galera para trabalhar, e aí a gente vai cair no papo de trabalho escravo aqui e tal. Essa situação das pessoas em Florianópolis e tal, em situação de rua, né? Até a solução de, por exemplo, que é um assunto que não é só de lá, né? Talvez a coisa esteja avançando mais lá, mas vários municípios já falam sobre isso. Aqui em Barra é muito comum você ver um monte de pessoas falando: mas aquele fulano, ciclano, beltrano nem são do município. E aí quando você vem uma pessoa e fala assim: então eu vou mandar todo mundo pro seu município. Eu vou bater palma aqui pro cara. Mas a solução é tão simples para um problema que é tão complexo que poucas perguntas que você fizer já vão revelar o equívoco disso. Porque se cada município for jogar de volta para os municípios de origem a população de rua deles, todo município vai ter gente, vai estar recebendo gente. Então no final a conta não fecha, porque aí eu estou mandando 2, 3, 4 para o município de origem. Aí o outro município está devolvendo o cara que era do meu município aqui também. E a gente vai ficar só trocando figurinha e não resolveu nada, tá ligado? Se eu pego, eu tô com um cara aqui que é de Volta Redonda, aí eu pego e mando ele para Volta Redonda. Aí mas tem gente lá de Barra do Piraí que está lá em Resende. Aí o cara de Resende manda para Barra do Piraí.
a gente vai ficar nessa, vai ficar trocando figurinha até alguém fechar o álbum e faz o que com isso, tá ligado? Não existe uma proposta de tentar solucionar o problema. Visto que é um problema muito complexo, geralmente os problemas que são muito complexos, eles não têm retorno rápido. Se eles não têm retorno rápido, eles não geram voto para aquele político. E o cara que está ali na política só interessado na perpetuação do poder dele, seja o poder de influência ou o poder de grana lucrativo, ele não vai se preocupar com aquilo. Ele vai adotar um discurso simplório e rápido para parecer que ele está fazendo alguma coisa e depois usar isso como capital político lá na frente para dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu enchi 500 ônibus com um monte de gente e mandei para o seu município. Mas ele não vai falar dos 500 que voltou com um monte de gente para o município de origem também. E aí fica esse cachorro correndo atrás do próprio rabo. Mano. E aí a gente saiu agora com votos do PT, PSB, PP e PDT. O Dia Nacional das Comunidades Terapêuticas é aprovado no Senado como Feliz Dia do Manicômio. A gente, tá ligado? A gente tem que felicidade, o hein? Dia da Luta Antimanicomial. E aí agora os caras me botam o Feliz Dia do Manicômio. Parece que é a tentativa de ressignificar um negócio para justamente gerar esse apagamento, né? E quando você fala, por exemplo, do fim dos manicômios, você tem uma parada que são as residências terapêuticas dentro da política da assistência social. Muito vinculada à saúde e tal. Não sei quem que é a secretaria que encabeça majoritariamente. Mas é uma conversa hiper junto, porque não tem como uma coisa trabalhar sem a outra. A assistência e a saúde. Quando daquela situação que eu falei, né? Algumas pessoas que estavam em manicômios não tinham mais para onde retornar, né? Não tinham familiar, seja porque não tinha ninguém vivo, ou seja porque não tinha nenhum vínculo criado com o familiar que estava ali vivo. E aí você tem uma proposta que são as residências terapêuticas, que seriam lugares, né? É uma política pública, então é o serviço público que é responsável. Você vai ter esses lugares que são casas, que vão ter profissionais como cuidadores, que vão ficar ali convivendo com essas pessoas. Então essas pessoas saem do sistema de manicômio e vão para uma residência. Então você já muda completamente o tratamento, ela começa a poder ter a oportunidade de ter um espaço para chamar de seu e participar ativamente da manutenção daquele lugar, o que faz ela ir se enraizando e se identificando, né? Então, quando ela decide, sei lá, de coisas básicas, né? Quando ela decide em que posição o cômodo do quarto dela vai ficar, ela está participando ativamente do ambiente que ela vai tentar se identificar e chamar de lar. Quando ela decide que com o dinheirinho dela ela quer comprar a televisão do modelo tal para botar no quarto dela, ela está participando da construção daquele ambiente. Então é muito diferente de um manicômio, por exemplo. Então já é uma proposta de fazer o fim do manicômio de uma maneira saudável. Só que se você perguntar, a exemplo da nossa cidade, o que é a residência terapêutica, ninguém nem sabe da existência dessa parada, ninguém sabe aonde vai ficar, até porque não é como uma secretaria que vai ter placa anunciando. A ideia é justamente ser o mais próximo de uma casa, então vai ser só uma casa em algum bairro que vai ter os profissionais e os moradores ali, e ninguém entende. E aí é onde eu estava falando sobre chamar a população para entender a problemática e fazer parte do processo de solução da coisa. Então, isso é um exemplo de que existem coisas a serem feitas. Dá para fazer a parada acontecer de uma maneira saudável e que vai, ao longo dos anos, se organizando para a gente poder olhar para trás e só lamentar que isso existiu na nossa história e não ficar percebendo que isso ainda existe e passa ano, entra ano e a gente continua com as mesmas questões, às vezes até piorando e andando para trás, como são essas notícias que tanto deixam a gente alarmado, né? Tanto a questão de retorno de manicômio, quanto a tentativa de solucionar só mandando as pessoas para sua residência. A gente não reflete sobre a real do problema e tenta esmiuçar a parada dentro da sua complexidade de fato. Porra, mano. Arrancou feijão com milho. Não é botando a data de Feliz Dia de Manicômio. Não, Feliz Dia do Manicômio foi... Como assim? Foi triste pra vida. Que felicidade é essa? Foi triste pra vida, tá ligado, mano? E aí a gente tem o Holocausto brasileiro, mano. Um bagulho que foi uma barbaridade. Coisas que, tipo assim, a gente... Isso do Holocausto brasileiro foi tão um bagulho tão restrito
que até os números são entende? Você não tem um número, não tem, consegue ter acesso ao número certo. Entende? Porque, tipo assim, era algo que acontecia, profissionais de dentro que denunciaram isso tudo e entende? Pá, esse do Holocausto Brasileiro foi particularmente mas aí disso começou a acontecer esses fechamentos de vários outros manicômios, entende? Por conta desse. Mas, tipo assim, os números datados não se tem, porque é uma questão muito restrita. E os sofrimentos dessas pessoas, morou, mano, do que foi passado lá dentro, tá ligado? No fim, a gente precisa muito humanizar, né, essas pessoas. Por mais que seja óbvio falar isso, né, são pessoas, no fim não é tão óbvio assim, porque a gente não encara como pessoas, a gente fica ignorando, a gente trata como uma coisa hiperdistante, não é um problema meu, junta a nossa rotina, né, enquanto trabalhador, que é uma coisa que tem sido cada vez mais massiva, e aí realmente você não vai ter tempo para ficar, vou pesquisar sobre o Holocausto brasileiro, porra nenhuma, tipo assim... tipo assim, se o bagulho não chegou até mim até hoje, então eu não tenho nada a ver com isso e foda-se. Só que, se você fala de holocausto judeu, você entende o peso da parada. Se a gente tem um processo que aconteceu aqui, que tem o nome de holocausto, não é porque é uma coisa simples, tá ligado? É uma coisa muito grave que rolou e é um exemplo. A gente tem um monte, tipo assim, aquilo ali conseguiu ter voz porque... Como você falou, teve os funcionários que se mobilizaram para fazer as denúncias e tal. E é onde não teve essa mobilização. Nós estamos falando de um país de dimensão continental. Quantas pessoas passaram e passam por isso e, tipo assim, e só foi, tá ligado? A parada só foi e ninguém tá nem aí porque a gente não trata essas pessoas como pessoas. Os números, mano, é o que eu te falei, os números eles não batem, porque, tipo assim, esse foi de um manicômio. E aí, a partir disso, essas pessoas conseguiram ir fechando outros. E não tem essa contabilização mesmo, tipo assim, de todos. Tem desse que foi o que partiu, que é dessa história do Holocausto Brasileiro. Mas, tipo assim, olha só, mano, quanta gente tava se fudendo em um monte de manicômio e um montão de bagulho sinistro acontecendo que... E aí o nome diz tudo que você falou, Holocausto. Que assim, até é incontáveis o número de atrocidades que... É um absurdo e mais um dos absurdos da nossa história que a gente, tipo assim, vai ficando no esquecimento e não tem uma revisão, não tem uma atenção de vir e trabalhar aquela parada para entender de fato e tentar, tipo assim, a gente tende a... Qualquer problema histórico que a gente tem no Brasil, a gente tem essa característica de tentar, tipo, fingir que não aconteceu, tá ligado? Ao invés de jogar luz na parada e tentar se organizar para que não aconteça mais, solucionar a questão e não ficar... ditadura? Não, passado, foi, já fechou. No ano seguinte já não existe, não tem consequência disso, com a escravidão a mesma coisa e por aí a gente segue. Caio, dentro disso ficou faltando alguma coisa? Não, dentro desse só desenrolado. Convidar geral mais uma vez a conferir o trampo, Plano de Pilatos, está em todas as plataformas de áudio, também no YouTube com a parte visual lá, que aí tem Mano JVG atuando e mantendo lá tirando onda na atuação. E é isso. Tudo no meu Instagram. Você tá fazendo sinal, você quer falar alguma coisa? Perguntar? Não? Então... Não, é que só que com relação ao Holocausto brasileiro, ocorreu venda de cadáveres, né, dos corpos para as escolas de medicina. Sim, entendi. Isso também. E a Faculdade de Medicina de Valença recebeu vários corpos. Inclusive tem até um filme que retrata isso brasileiro, daquele menor que vê o corpo. Acho que é M16, uma coisa assim, o nome do filme. Só que esse filme ele bate muito nessa tecla dos corpos que vão pro IML, né? E aí joga a luz sobre uma investigação que é o lance de que corpos chegam como indigentes, né? Porque as faculdades, as instituições que trabalham com corpos assim que vão de pessoas para estudo, né, para fim científico, geralmente você tem algumas maneiras desses corpos chegarem, geralmente são pessoas que são dadas como indigentes. E aí quando você vai fazer uma pesquisa sobre quem é classificado como indigente, você vai ter um recorte racial gigantesco, que a grandíssima maioria dessas pessoas são pessoas negras e às vezes ficam algumas questões muito nebulosas. Esse filme mesmo ele trata disso, trazendo até ali algumas mães de vítimas, por exemplo, da guerra às drogas, que
é também um absurdo e uma incoerência que a gente tem na nossa sociedade, a maneira como é aplicada a nossa política de drogas. E levanta esse questionamento, né? Quem são as pessoas que chegam lá no IML, né? Quem são esses indigentes e por que essas pessoas têm tanto uma cor, tá ligado? Tem tanto uma classe social, uma classe racial. Hoje, nesse vídeo que eu postei do Plano de Pilatos respondendo a pergunta da relação de drogas, uma das paradas que eu quis trazer muito à luz é falar justamente sobre o quanto a nossa política de drogas ela fica essa coisa muito sem fruto, né? Porque se uma pessoa que está numa situação em que ela não tem direito e acesso a uma série de coisas super básicas, ainda assim consegue ter acesso ao uso de drogas, que política é essa que está funcionando, né? É questionar a eficiência dessa política. Porque se a ideia era resolver as questões de drogas, a gente segue ano após ano sem resolver nada. Tem a brincadeira do mais um ano as guerras vencendo as drogas vencendo a guerra contra as drogas. E é justamente isso. Tipo, como é que aquela pessoa ali consegue ter acesso a uma parada que é proibida e que política é essa que não é gratuita, você paga por essa política porque é uma política pública. Quando tem uma operação em qualquer comunidade que tem o pretexto de apreender droga e tal, tudo aquilo ali está saindo do nosso bolso, saca? E as pessoas que estão morrendo naquela operação ali, elas são responsabilidade social também. E aí são aquelas pessoas lá na ponta que muitas vezes são dadas como indigente, é uma pessoa que simplesmente sumiu e aí a mãe fica correndo atrás de tentar achar o corpo do filho e aí nunca acha. Será que existe, esse é o ponto, né, até do filme também, será que existe uma relação com essas pessoas que somem e esses corpos que aparecem de repente em instituições para serem estudados, que não tem origem, não tem pai, não tem mãe, mas tem cor e tem classe social? Tipo assim, qual que é essa relação? Se é que existe, não existe? A desconfiança está aí, cabe a nós questionar e buscar essa investigação, porque é um problema social mesmo. E aí eu só tenho aquela pergunta, né? Cadê o Amarildo? Exatamente. Tá ligado? Entre outros vários nomes aí. Cadê o Amarildo? E não nomes também, né? Porque muita gente fica sem nome nesse processo. Tá ligado? O Amarildo ainda foi um caso que foi visto. Morou? Então, é isso? Fechou. Respondeu ele? Respondeu. Muito bem. Então é o trem. É isso, Caim. Obrigado mais uma vez, representando todas as rhymes. É nóis.